Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Boa Tarde Produtor, aqui na Rio Verde FM, a rádio do agro em 100,9 e simultaneamente através do nosso canal no YouTube. É só pesquisar Rio Verde FM e você encontra a gente no YouTube com som e imagem de altíssima qualidade. Seguiremos por aqui até 12h30 com o melhor do agro para o senhor e para a senhora que nos dão a honra da sua audiência. Nesta edição, nós vamos ter um pouco mais do cenário da fruticultura no centro-oeste brasileiro. E é claro que, além de acompanhar, você também pode participar. 9949-1009 e através do nosso chat no canal do YouTube. Então fique ligado, porque o seu programa de informações agrícolas já está no ar, aqui na Rio Verde FM. Para o desenvolvimento regional à época, com o objetivo de efetivar a interiorização de cursos de formação de professores. Então, com isso veio o primeiro curso de licenciatura plena em ciências, com habilitação em matemática, química e física. Assim, iniciou as atividades acadêmicas em março de 81. Os cursos de agronomia e veterinária foram criados em 1997, o curso de agronomia a qual eu sou lotada, com muito orgulho. Com a aprovação do novo estatuto da universidade em janeiro de 2014, o campus de Jataí passou a ser denominado Regional Jataí. Então, atualmente, nós contamos com 25 cursos de graduação, regularmente oferecidos nas áreas de ciências agrárias, ciências biológicas, ciências biológicas e da saúde, ciências exatas, ciências humanas e linguísticas, letras e artes. E em 21 de março de 2018 foi criada a então Universidade Federal de Jataí, com sede e foro no município do mesmo nome. E assim, houve a transferência automática dos cursos, alunos e cargos, Então, assim criou-se a Universidade Federal de Jataí. Mas tudo começou lá em 1980. Então, agradeço a oportunidade de contextualizar isso aqui nesse grande canal de comunicação. Excelente, Daniele. Agora, como especialista em fruticultura, qual é a sua visão sobre o potencial do centro-oeste brasileiro para a produção de frutas? Falando em centro-oeste, eu peço a permissão de vocês e vou falar um pouco, a todos os nossos ouvintes, que são inúmeros, tanto nos ouvindo quanto nos canais de comunicação de vocês. Falando em centro-oeste, eu vou falar um pouco sobre os estados que estão inseridos no centro-oeste e falar um pouco mais do nosso estado de Goiás, que é o qual nós estamos inseridos. Sobre a visão do potencial, por exemplo, do Mato Grosso do Sul. Ele se destaca na produção de banana, laranja e melancia, onde nós temos implantados atualmente 5.520 hectares em produção. Atualmente, em março de 2024, o grupo Crutale, que é um dos líderes globais na produção e exportação de suco de laranja, iniciou um investimento de 500 milhões no plantio de 5.000 hectares de laranja. Então, isso se refere a 1.730.000 pés de laranja. Isso está sendo implantado na região de Citrolândia e Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Então, este movimento marca a expansão da indústria citrícola para regiões com menor pressão da devastadora doença que é o Grime, que vem atacando os pomares na região de São Paulo. Então, com este investimento, o estado salta para 10.520 hectares com fruteiras implementadas. A princípio parece pouco, mas é um grande avanço. Então, vou falar um pouco do Mato Grosso. O Mato Grosso tem implementado as culturas do abacaxi, banana, maracujá e melancia, somando 10.774 hectares implantados. Já o Distrito Federal, nós temos abacate, banana, goiaba, limão, tangerina.
com 897 hectares. Aqui nós temos um detalhe interessante no Distrito Federal. Por quê? Vem sendo implantados pomares de uva, explorando as vinícolas em formato de turismo rural. Isso está crescendo bastante no Distrito Federal. Agora, fechando o Centro-Oeste com o nosso estado de Goiás, que é bastante promissor para fecharmos, né, a sua questão inicial. O que temos no estado de Goiás? Temos em produção abacaxi, banana, laranja, melancia e tangerina. Atualmente, pelos dados do IBGE, implementados no estado, né, no último levantamento, 28.187 hectares. Então, estão em implantação 300 hectares, né, aqui vizinhos a nós, na região de Santa Rita do Araguaia, 300 hectares de abacate, o que é muito representativo para o nosso estado. Também em implantação, 300 hectares de maracujá, manga e pitaia, no norte de Goiás, mais especificamente na região de Flores de Goiás, né? Isso foi um investimento de mais de 9,3 milhões de reais, ou seja, quase 10 milhões de reais do governo estadual, né? Esta implantação tem uma capacidade de produção estimada de mais de 4.000 toneladas de maracujá e 6.000 toneladas de manga por ano. O maracujá já entrou em produção, né? E temos também no município de Jaraguá implementados também 25 hectares de goiabeira cortibel, que é uma fruta bem interessante, que a gente pode falar um pouquinho mais adiante. Temos no estado de Goiás vários pontos com implementação da videira. Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas vamos falar aqui rapidamente. Nós temos 4 vinícolas no estado de Goiás, que é a Vini Goiás, em Itaberaí, a vinícola Pirineus, em Cocalzinho de Goiás, as Serras das Galés, em Paraúna, a vinícola Centro-Oeste, em Santa Helena, e a Uvas Araguaia, em Santa Rita do Araguaia. Então, veja o grande potencial que nós temos e o que está sendo movimentado com a fruticultura no nosso estado de Goiás, né? Então, assim, é uma síntese do que está acontecendo com a fruticultura no Centro-Oeste goiano, no Centro-Oeste do Brasil. Doutora Daniele, quais são os principais desafios e oportunidades para o desenvolvimento da fruticultura na região? Bem, falando de desafios, a expansão da fruticultura no nosso bioma é dificultada pela escassez de pesquisas e informações disponíveis, né? Por quê? Principalmente por falta de desenvolvimento de trabalhos para adaptação de material que tenha adaptação a climas mais quentes, né? Então, a gente está despontando aí, principalmente com as videiras, né? Que a gente já tem um trabalho que vem sendo inserido aí em vários pontos, né? Que a gente falou anteriormente. Precisamos também, né? Um desafio, essas culturas com maior exigência em frio sejam trabalhadas geneticamente para tolerar essas temperaturas mais elevadas. Precisamos também de produtos, processos, né, para quebrar a dormência, né, que seria essas fruteiras que têm necessidade de frio. Nós precisamos trabalhar isso, né, para quebrar essa necessidade de frio nas nossas condições. As fruteiras temperadas e subtropicais um fator preponderante de rentabilidade, porque a gente tem um grande canal para exportação e com isso nós podemos gerar economia de divisas ao evitar importação, porque nós consumimos muito essas fruteiras, né, na região centro-oeste, né, e com destaque aqui para o nosso estado de Goiás. Nós precisamos especialmente, né, o grande desafio que você nos perguntou, dominar as técnicas de propagação das fruteiras nativas do Cerrado,
nós somos extremamente cobrados, né? Nos eventos, nos congressos, nas reuniões que nós participamos, a gente precisa dominar as técnicas de propagação das fruteiras nativas, né? A gente precisa dominar essas técnicas para a gente conseguir produzir essas fruteiras de forma comercial, porque elas são exploradas. Nós não produzimos as fruteiras nativas ainda de forma comercial, elas são ainda exploradas na natureza, né? Então, nós precisamos aumentar a eficiência da irrigação nos cultivos de fruteiras em geral. Nós estamos com alguns problemas acontecendo no nosso estado, inclusive em uma cidade vizinha, Rio Verde. Visitamos um grande produtor, né, que está investindo no estado em citricultura, exatamente fugindo do Green em São Paulo. Estamos com alguns problemas, né, com essa questão de disponibilidade e eficiência da irrigação. E não só no Centro-Oeste, não só no estado de Goiás, reduzir as perdas pós-colheita durante o armazenamento de frutas nas cadeias produtivas em geral, né? Porque as perdas pós-colheita é enorme. Ela começa da porteira para dentro e vai até a casa do consumidor, até a minha casa, até a sua casa, né? Então, a gente precisa trabalhar isso de forma geral para todas as frutas, né? Para a gente reduzir essas perdas, porque produzir, né? O produtor, ele faz a parte dele, mas nós, como consumidores, toda a cadeia ali produtiva, a gente precisa trabalhar isso para reduzir as perdas pós-colheita de forma geral. Então, isso é um grande desafio na cadeia de frutas. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo de hoje, não saia daí. Já estamos de volta com o Boa Tarde Produtor aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Hoje trazendo mais sobre o cenário da fruticultura no Centro-Oeste brasileiro com a doutora Daniele Silva. Doutora, como a fruticultura contribui para a nossa economia local e regional? Nós temos algumas oportunidades, né? Nós temos, como por exemplo, dados vêm mostrando que os estudos agronômicos, eles evidenciam que a região sudoeste de Goiás possui potencial promissor para a fruticultura, com possibilidade de implantação de diferentes frutíferas, né, devido às condições edafoclimáticas, a disponibilidade de solo com qualidade, e permite a exploração de frutas de clima tropical, subtropical e até mesmo de clima temperado, como a videira, né? Então, nós temos no Cerrado brasileiro, devido a essas características, né, favorável, colheita de frutas ao longo do ano inteiro, como, por exemplo, a videira, o sudoeste goiano tem destinado a sua produção ao mercado de grãos e alternativas para diversificar a produção se fazem cada vez mais necessárias. Então, a expansão da fruticultura impacta no aumento de renda para os produtores. Nos últimos anos, a implantação de diversos empreendimentos com espécies frutíferas vem ganhando espaço do setor agrícola no estado, né? Visto que em pequenas áreas é possível proporcionar altos rendimentos por hectare e maior retorno econômico aos médios e pequenos produtores. Isso ameniza o êxodo dos trabalhadores rurais para os grandes centros urbanos. Excelente, doutora. Vamos falar mais agora, continuar o nosso assunto aqui sobre essa questão da fruticultura e agora avançar para falar sobre as tendências futuras para o setor. Nós temos as tendências para o setor de fruticultura, principalmente aqui na nossa região, nós precisamos avançar na questão da qualificação da mão de obra, né, e da questão da assistência técnica qualificada. Nós precisamos ainda trabalhar isso, né? Nós temos aqui, por exemplo, produtores na região de Santa Helena produzindo com a máxima tecnologia,
produzindo bananas, né? E contratando realmente mão de obra especializada para produzir em larga escala, né? Produzir com qualidade e realmente as frutas alcançar um padrão de qualidade para atingir mercados aí competitivos. Excelente. Vamos falar agora sobre como foi a experiência de identificar o vírus do endurecimento do fruto no maracujazeiro amarelo. Então, esta questão, ela foi bem interessante, porque, na verdade, ela foi uma surpresa experimental para o nosso grupo de fruticultura UFJ, né? Porque estávamos conduzindo um experimento aqui no nosso pomar experimental do curso de agronomia da Universidade Federal de Jataí, e esse vírus, ele apareceu no nosso experimento. Então, em conjunto com a professora Luciana Carneiro, que é fitopatologista, né, professora, minha colega aqui do curso de agronomia, foi possível identificar o vírus do endurecimento dos frutos, né, porque isso não é tarefa fácil de se fazer. Então, a professora Luciana Carneiro, em parceria com a Exalc, né, fez a identificação do vírus, onde todas as plantas do nosso pomar experimental estavam infectadas pelo vírus, né? Então, realmente foi uma surpresa experimental. Então, foi o primeiro relato do sudoeste goiano de identificação desse vírus. Alguns dos nossos ouvintes, né? Mais uma vez, eu destaco a audiência de vocês, a importância do programa de vocês, a relevância, né, desse programa para o produtor, deve estar, né, se perguntando, nossa, mas esse vírus está presente, né? Porque falar dele agora, realmente, né, em outros locais do estado de Goiás, ele foi identificado, né? Ele foi relatado pela Embrapa, mas não em municípios do sudoeste goiano, né? Se vocês procurarem na literatura, o trabalho publicado é do grupo de agronomia da UFJ. Primeiro relato, né, em pomares de maracujá, foi aqui do grupo de fruticultura UFJ, tá? Então, foi uma surpresa realmente experimental, uma surpresa não boa, né, porque a gente não quer encontrar essas pragas, né, principalmente uma praga que tão devastadora, mas infelizmente, né, ela está presente em todo o Brasil e não poderia, né, deixar de estar aqui também, infelizmente, e nós fizemos esse relato e estamos alertando aí os produtores desta questão, né? Nos nossos eventos, nos nossos dias de campo, nos nossos encontros, né? Estamos fazendo esse relato aí e nas nossas redes, né, que nós temos aí de integração com a comunidade. E quais são as estratégias para controlar essa praga, doutora? Eu vou fazer uma contextualização aqui com vocês para a gente falar um pouco sobre esse vírus. Então, a produtividade e qualidade dos frutos é reduzida devido à ocorrência de doenças, né? Então, sendo que o principal entrave para a cultura do maracujazeiro é este vírus do endurecimento dos frutos, que na literatura nós chamamos de CABNV. Então, os frutos acometidos, né, as plantas acometidas apresentam deformações, tamanho reduzido e o pericarpo, né, ou seja, a casca do fruto, ela fica espessa e endurecida. Então, daí o nome endurecimento dos frutos, fazendo com que estes frutos não apresentem valor comercial. Então, muitas espécies, né, de afídeos são os vetores, né? Então, condições de clima seco e temperaturas elevadas, né, que em vários períodos do ano nós temos essas condições, estes se dispersam rapidamente. Então, a transmissão ocorre através da picada de prova, ou seja, onde o aparelho bucal do tipo sugador, com 2 pares de etilete do pulgão, né, que é o afídeo, injeta o vírus no interior da planta, ou seja, do maracujazeiro, local onde este vírus encontra condições favoráveis para replicação, né? Daí a infestação rápida, sendo transportado por meio do floema
e se distribui através dos vasos condutores de seiva para toda a planta. Então, o vírus infesta leguminosas como feijão, amendoim e soja. Então, nós temos a presença, desse vírus circulando aqui no nosso estado, de forma aí bem abundante. Então, no entanto, ocorre também em não leguminosas, como a cultura do maracujazeiro. Então, esta doença causa a redução da vida útil dos pomares de 36 para aproximadamente 18 meses. E os sintomas de infecção, eles se caracterizam por folhas, veja bem, pessoal, folhas com mosaico, frutos com endurecimento do pericarpo e redução da polpa, Ou seja, nós já estamos falando de qualidade do fruto. E nós, consumidores de frutas no Brasil, somos muito exigentes, A gente chega, pega, aperta o fruto, sente o aroma, Então, a gente não quer comprar um fruto dessa forma. E as perdas variam conforme a época que as plantas são infectadas, Então, podendo chegar aí, dependendo da época, a 80%, 90%. Então, a transmissão para a cultura do maracujazeiro, ocorre por meio, dos pulgões, que eu falei para vocês, e o controle químico, ele não é eficaz, foi o que você me perguntou, qual que é a estratégia de controle. Por quê? Uma vez que os arfídeos não permanecem no maracujazeiro, eu falei para você lá no início, que é uma picadinha de prova, ele pica e sai, O vírus, ele é transmitido de maneira não persistente. Então, o primeiro relato desta doença, veja bem, pessoal, no mundo, foi no século XX, na Austrália. E no Brasil, seu primeiro registro foi na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Ou seja, lembrando aqui que a Bahia é o maior produtor de maracujá no país. Então, isso ocorreu na década de 70. O qual rapidamente se espalhou nas décadas de 80 e 90. Então, encontra-se estabelecido nas principais regiões produtoras de frutos de maracujá do país. Agora, eu vou responder sua pergunta. Eu precisei contextualizar, para mostrar o que é que transmite esta doença, que é o pulgão, Então, quais as estratégias de manejo? São técnicas, as estratégias, para convivência. Técnicas de manejo como o uso de mudas sadias, ou que nós falamos lá da propagação, e certificadas, que sejam levadas ao campo com aproximadamente 1 metro de altura. Daí aqui, pessoal, nós falamos tanto do uso de mudas altas de maracujazeiro, porque nós levamos mudas altas, ou seja, mudas adultas para o campo, para iniciar a produção mais rápida, e aguentar mais as intempéries climáticas e começar a colheita mais rápido, Então, por isso, o uso de mudas altas, Eliminação de pomares abandonados, Isso é crucial. Desinfecção dos equipamentos de poda e renovação dos pomares anualmente. Então, veja que eu falei renovação dos pomares anualmente. Então, o maracujazeiro, nós não temos mais aquela visão que é uma cultura que nós podemos explorar 2 anos, 3 anos, Passou a primeira colheita, ficamos com essas plantas no campo 1 ano e depois renovamos os pomares, Por isso a gente vai falar de espaçamento, a fim de evitar a contaminação, Então, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Muito bem, doutor. E como a produção em espaçamentos reduzidos pode aumentar a eficiência? Então, é por isso, depois que nós relatamos a entrada do vírus do endurecimento dos frutos, que nós viemos, com essa nova proposta de pesquisa, A pesquisa, ela é fantástica, porque a gente faz um trabalho e aí depois ele necessita de um outro para resolver uma outra questão, Aí nós vimos a necessidade de trabalhar com mudas altas, porque o vírus, ele vem inviabilizando a produção de frutos e tornando essa cultura itinerante, ou seja,
Produzimos numa área, depois vamos para outra área, né? Sendo que muitas regiões têm deixado de produzir frutos devido às altas perdas de produtividade. Então, o que nós testamos, né? Nós estamos trabalhando atualmente, testando espaçamento. Se vocês nos perguntar qual que é o espaçamento que tem sido utilizado na maioria dos pomares, 2,5 por 4 ou 2,5 por 3, 2,5 por 2,5, isso vai depender, 2,5, né, entre plantas, ou em 2,5 por 3 ou por 4, aí vai depender dos implementos que o produtor tem na propriedade dele para trabalhar entre linhas de plantas. Agora, o que nós vamos mudar é o espaçamento entre plantas, ou seja, vamos testar o superadensamento, né? Então, o que nós estamos testando aqui? Espaçamentos de 2,5 entre planta, 1,5, 1,2, 1 e até 0,8, né? E o que a gente está vendo aqui, né? Com os nossos primeiros resultados de pesquisa, a gente está aumentando essa eficiência, que foi a sua pergunta. Primeiro, levar mudas altas para o campo. Para quê? Para forçar essa planta a entrar em produção mais rápido. Segundo, no espaçamento 0,8 entre plantas, ou seja, 0,8 centímetro entre plantas, nós conseguimos uma colheita de 122 toneladas por hectare, o que é um número extremamente expressivo, porque a média nacional é de 14,1 toneladas por hectare. Por quê? Porque, em geral, não utilizamos tecnologia, né? E a gente está trabalhando isso aqui. No menor espaçamento, nós conseguimos 122 toneladas por hectare. Quando nós fomos para o espaçamento 1 metro entre plantas na linha, 98 toneladas por hectare, né? E 1,2 metros entre plantas na linha, 32 toneladas por hectare, o que é uma alta rentabilidade, o que torna o pomar extremamente eficiente para o produtor de maracujá, né? Então, os dados são bem relevantes, é claro que é um pomar experimental, né? Mas nós estamos aqui à disposição, né, dos produtores, à disposição da comunidade, né, caso queira nos visitar, né? Atualmente nós estamos em fase de produção de mudas, né? Nessa fase, testando alguns produtos nessas mudas para depois levar para o campo novamente. Excelente, doutora Daniele Silva, conversando com você nesta edição do Boa Tarde Produtor. Pequena pausa para o intervalo e a gente volta na sequência. Já estamos de volta com mais informações aqui no Boa Tarde Produtor. E agora eu quero falar com você de uma descoberta financeira que vai revolucionar a maneira como você lida com o seu dinheiro. O Sicoob Crédito Rural é uma cooperativa de crédito, onde você é o dono. A diferença é evidente. Taxas mais baixas, além do horário de atendimento que começa cedo, às 8 da manhã. Mas o que realmente torna o Sicoob Crédito Rural especial é o espírito cooperativo. Porque você não é apenas um número, você é parte de uma comunidade que se preocupa com o seu sucesso financeiro. Então, vá hoje mesmo até uma Crédito Rural mais próxima de você, para tomar um café, conhecer quais são as vantagens de ser um cooperado da Crédito Rural, e você vai ver que são inúmeros os benefícios. Vale a pena conhecer Sicoob Crédito Rural, a escolha inteligente para quem valoriza o seu dinheiro e a sua comunidade. Experimente agora! Seguimos por aqui com o Boa Tarde Produtor e nesta edição trazendo um pouco mais do cenário da fruticultura no Centro-Oeste brasileiro. A doutora Daniele Silva é a nossa convidada de hoje. Doutora, por que a gabirobeira? A gabirobeira é uma espécie prioritária para propagação vegetativa. A gabirobeira, ou seja, a fruta, né, a gabiroba, é uma espécie nativa do Cerrado, né, na qual eu vim conhecer aqui também em Jataí. Ela é muito pouco explorada, é uma espécie ainda negligenciada, apresenta grande importância ecológica e cultural, com grande potencial econômico. Todavia, né, os estudos para essa espécie nativa, ainda são muito escassos.
E o domínio da propagação vegetativa se torna relevante para multiplicar clones, ou seja, plantas idênticas. Através da propagação vegetativa, nós multiplicamos plantas idênticas, né, que na agronomia nós chamamos de clones, através de genótipos que nós vamos selecionar. Isso para quê? Para a gente fixar as características que nós encontramos no campo, como o tamanho das plantas, porte das plantas, o vigor das plantas, o tamanho e o sabor dos frutos, né? A gabirobeira, né, que produz o fruto da gabiroba, igual, por exemplo, estamos na época, né, da safra desses frutos, nós não temos nenhum padrão, nem de planta, nem de vigor de planta, nem de tamanho de fruto, nem de coloração de fruto e muito menos de seleção de frutos, né? Então, a gente está há alguns anos aí, desde que eu cheguei aqui na Universidade Federal de Jataí, tentando trabalhar com essa espécie. Tivemos alguns avanços, né, pequenos, mas tivemos. O importante é continuar insistindo, né? As plantas, as fruteiras nativas do cerrado produz muitos fenóis, então isso dificulta muito a propagação vegetativa, mas a gente espera, né, que dentro de alguns anos a gente consiga trabalhar essa propagação. Por exemplo, um grupo aí da Emater, juntamente com um grupo da Embrapa, veio desenvolvendo a propagação, por exemplo, do pequiseiro, né? Então, essa pesquisa levou 30 anos para eles disponibilizar algumas variedades que hoje estão sendo distribuídas aí para a comunidade, né? Então, a gente precisa insistir, né, para a gente disponibilizar isso aí ao longo do tempo. Então, a gente já tem alguns resultados, né? Alguns avanços, igual eu falei, embora pequenos, mas tivemos, mas a gente vai insistindo, né? Porque a pesquisa é assim mesmo, né? A gente resolve um problema e encontra outros, e por aí a gente vai dentro da nossa equipe aqui de trabalho, com os nossos estudantes, com os nossos parceiros, visando, né, fixar essas características através da propagação vegetativa. Excelente. Doutor, e quais são os benefícios ambientais e econômicos da propagação de fruteiras nativas? Então, a biodiversidade é importante para a segurança alimentar, econômica e ecológica do nosso planeta, né? Nós temos tanto esse apelo. Por quê? Porque dela depende a vida das gerações futuras, né? Nós estamos sendo muito cobrados nesse sentido. Então, por esse motivo, existe, né, uma preocupação quanto à manutenção, avaliação, troca da diversidade genética em âmbito mundial. Então, durante um longo período de tempo, o bioma do Cerrado, nós todos temos esse conhecimento, né, foi considerado uma região de pouco interesse econômico, de solos pobres, ácidos e sem fertilidade, pelos agricultores brasileiros. Então, após a década de 60, né, nossos agricultores, né, guerreiros aqui do nosso estado sabem disso, que somente após a década de 60, e devido às pesquisas e tecnologias implementadas por instituições de pesquisas públicas e privadas, a região dos Cerrados foi transformada em um importante polo de produção de alimentos do nosso país, o qual nós temos muito orgulho, né, de dizer, né, que nós moramos na região centro-oeste, que nós moramos no estado de Goiás, que é um grande celeiro agrícola. Então, o plantio de espécies frutíferas nativas tem se tornado uma opção viável, com perspectivas de manutenção das espécies de interesse para melhoria da qualidade alimentar e geração de emprego e renda. Isso porque, através da propagação vegetativa, nós esperamos, né, nosso grupo de trabalho espera desenvolver protocolos que possibilite a produção de mudas com alta eficiência produtiva e frutos com qualidade, possibilitando a adoção de maiores densidades de plantio, né? Porque nós identificamos aí no campo plantas de gabiroba
com a maior diversidade que existe, né? Plantas em fuste único, plantas em touceira, então a gente precisa controlar isso, então precisamos desenvolver esses protocolos de produção de mudas com alta eficiência produtiva e frutos com qualidade, possibilitar a adoção de maiores densidades de plantio, né? Com maior possibilidade de mecanização, e maior facilidade de execução de tratos culturais, como podas, controle fitossanitário, raleios de fruto e colheita, né? A gente vê plantas extremamente carregadas, frutos jogados ao chão, então a gente precisa chegar no ponto de dominar essa questão. Então, com isso, nós esperamos aumentar as áreas de produção de gabirobeira no Cerrado Goiano. Aí, dentro de alguns anos, né, a gente vai retornar aqui para conversar com vocês sobre esses resultados. Com fé em Deus, a gente vai conseguir dominar essas técnicas aí de propagação vegetativa, porque é através da propagação vegetativa que a gente chega nesses outros resultados depois. Perfeito. Doutora, vamos falar de parcerias, uma parceria internacional, por exemplo, da UNB, Colômbia e México. Como que essas parcerias contribuem para essa linha de pesquisa? Ok, nosso grupo de fruticultura aqui da UFJ, ela vem trabalhando, né, com a Universidade de Brasília, né, que é a UNB, a Universidade da Colômbia e a Universidade de Guadalajara, no México, né, e nós buscamos meios que permitam a exploração dessa fruteira, né? Como, né? Como que essas universidades, né, como que essas nossas parcerias, como que acontecem, né? Nós trabalhamos ajudando em projeto de pesquisas, né, desses pesquisadores, e eles também trabalham nos nossos projetos de pesquisa. Então, aprimorando técnicas de propagação, parcerias essas de extrema importância para a continuidade de pesquisa nesta área, e existem também outros trabalhos em andamento com outras fruteiras, né? Como, por exemplo, o maracujazeiro, com a goiabeira, né? Então, essas parcerias, elas vêm sendo estreitadas ao longo dos anos, né? Esses pesquisadores, eles co-orientam nossos estudantes aqui, como eu também co-oriento estudantes nesses outros países, e essa troca, né, vem sendo estreitada ao longo desses anos, né, desde que eu cheguei aqui na Universidade Federal de Jataí. E quais são os principais obstáculos para a expansão da fruticultura no Centro-Oeste, doutora? Como a grande maioria da produção de frutas, ela está localizada em pequenas e médias propriedades. Então, a falta de tecnologia, a falta do uso de mudas de qualidade se enquadra, né, como um dos maiores problemas na minha visão. E a quantidade e a qualidade do produto final. Nós precisamos trabalhar muito isso, né, principalmente no nosso estado, né, a qualidade do produto final, a qualidade da nossa fruta final, para ela alcançar os padrões de qualidade, alcançar a classificação, e com isso a gente criar, né, a nossa marca, né, frutas produzidas aí no estado de Goiás. A gente tem condição para isso, a gente tem condição de produzir frutas com qualidade no nosso estado. Então, além disso, ainda precisamos de equipamentos mais adequados aos pomares, né, ainda muito incipiente aqui no nosso estado, trabalhos com frutas nativas, eficiência de irrigação, né, questões dos estresses abióticos, há questões relacionadas a pragas e doenças. Então, nós temos práticas, nós precisamos ainda resolver as práticas de manejos inadequados, né? Pouca ou nenhuma informação técnica dos produtores sobre a cultura e a utilização de espécies não adaptadas ao local. Então, esses são os principais obstáculos, assim, com toda certeza, que nós precisamos aparar as arestas aí para a gente avançar um pouco mais no nosso estado. Doutora, e como a tecnologia pode impulsionar o setor? Então, mais uma vez, né, fica parecendo redundante, sementes e mudas, né?
Novas variedades, manejo do solo, o manejo fitossanitário e além do manejo pós-colheita, porque às vezes fica aquela questão, né? Na hora de entregar o nosso produto, né, os nossos frutos, a gente às vezes negligencia, né? Então a gente precisa trabalhar o manejo pós-colheita, né? Então, por exemplo, uma tecnologia que vem sendo muito trabalhada e dá muito certo no Centro-Oeste, especialmente no estado de Goiás, o manejo da poda aliado ao manejo da adubação, irrigação e reguladores vegetais em videira. Vejam bem, pessoal, é possível produzir mais de uma safra de uva em solo goiano. Totalmente diferente, né, do que acontece na região sul do país. Então, é possível trabalhar a colheita da uva para janelas de mercado dos maiores produtores brasileiros, que são os estados localizados no sul do Brasil, né? Então, com essas tecnologias juntas, nas condições climáticas do estado de Goiás, é possível produzir uvas o ano inteiro, escalonando o pomar em talhões. Isso, vários produtores já vêm trabalhando com essas tecnologias, né, de poda em diferentes épocas, mas para isso é preciso, né, assistência técnica especializada em fruticultura. Então, o sudoeste goiano se destaca pela amplitude térmica. O que seria isso? A amplitude térmica, ela é a diferença da temperatura máxima para a temperatura mínima que ocorre em um único dia. Então, essa amplitude térmica faz toda a diferença na qualidade da fruta, em especial na coloração e no teor de açúcares. Veja bem, gente, na coloração das bagas e no teor de açúcar. E nós temos isso aqui no nosso estado. Ou seja, quanto maior a amplitude térmica, mais intensa a coloração predominantemente das bagas e maior o teor de açúcar das frutas. O estado de Goiás tem disponível a maior amplitude térmica dos estados produtores de uvas do país. Quando a gente compara, por exemplo, o Nordeste, quando a gente compara o Sudeste, quando a gente compara o Nordeste. Por isso que temos várias vinícolas vindo para o estado de Goiás, né? Então, é fantástica a nossa região. Nós precisamos trabalhar um pouco mais a fruticultura, que dentro de alguns anos, com certeza, seremos grandes produtores de frutas, com destaque muito grande para a videira. Incrível. Informações incríveis. Doutora, e quais são as oportunidades para jovens pesquisadores e também produtores? Olha, é no Centro-Oeste que se encontra a maior planície alagada do mundo, ou seja, o Pantanal. Além dela, a vegetação que predomina é o nosso cerrado, né? Que nós conhecemos pela presença de árvores baixas, espaçadas com troncos e galhos retorcidos. Já no norte do Mato Grosso, é caracterizado pela floresta amazônica. Então, o que nós temos? Uma diversidade, né? O Centro-Oeste abriga 4 biomas ricos em áreas que possibilitaria, né, o avanço deste mercado em escala nacional. Né? O Cerrado, que eu já falei, o Pantanal, a Mata Atlântica, no interior, né, do Mato Grosso do Sul, fica assim, até parecendo, nossa, o que é que está acontecendo, né? Tanta coisa no Centro-Oeste, né? E parte da floresta amazônica, tudo isso no Centro-Oeste. Então, é uma oportunidade enorme. Por isso que a gente tem um grande número de engenheiros agrônomos que formam e a sua principal opção é o Centro-Oeste, né? Nós somos o celeiro agrícola, aqui nós produzimos e temos disponibilidade de trabalho para essas pessoas, né? E a fruticultura vem andando com certeza a passos largos, né? Devido aí a essas grandes diferenças, né? Desses estados que eu mencionei, nós podemos produzir diferentes tipos de frutas, né? Espécies em relação ao clima tropical, subtropical, temperado, em diversas áreas aí de produção.
Muito bem, vamos agora para mais um intervalo e a gente volta na sequência aqui com o nosso Boa Tarde Produtor. Já estamos de volta com mais informações e agora eu quero saber de você se você possui armazém de cereais e ainda trabalha com secagem, utilizando todo aquele processo manual de abastecimento de fornalha com lenha. Se a resposta for sim, você precisa conhecer as soluções da Comber. A Comber tem soluções em secagem de grãos. É uma empresa rioverdense, pioneira e líder nacional em seu segmento, que há mais de 10 anos fornece soluções em secagem de grãos para todo o Brasil. E sabe por que a Comber se tornou referência? Porque a Comber tem soluções para você, produtor rural, quando você precisa pensar em secar os seus grãos. E olha só, a Comber possui inúmeras soluções para você e já conquistou clientes em todo o Brasil, atendendo desde o produtor rural até as grandes corporações do agronegócio. Os automatizadores a cavaco da Comber ganharam destaque rapidamente em razão dos seus benefícios, como, por exemplo, redução da mão de obra e seus passivos, estabilidade da temperatura de secagem e aumento da produtividade do secador, melhoria na qualidade do grão seco, redução dos gastos com manutenção de fornalha, entre outros. Entre agora no seu Instagram e pesquise por Comber. Você vai encontrar essas e outras informações e ter noção de todos os benefícios que só a Comber tem. Comber, soluções em secagem de grãos. Seguimos por aqui com o Boa Tarde Produtor, hoje conversando com a doutora Daniele Silva, falando mais sobre o cenário da fruticultura no Centro-Oeste brasileiro. Doutora, vamos falar agora sobre a questão de como a sua experiência como professora e orientadora influencia a sua pesquisa. Nós construímos uma troca de saberes no nosso dia a dia, né? Juntamente com nossos estudantes e parceiros do nosso grupo Fruticultura UFJ. Então, a pesquisa ela é influenciada pela curiosidade, pelo nosso amor à fruticultura. São muitos anos dedicados a essa área. A cada descoberta vem junto outros assuntos a serem desvendados. E assim, nós vamos trabalhando juntos para alavancar a fruticultura por onde nós passamos, né? Então, nós falamos que a gente troca conhecimento com os nossos estudantes, com os produtores, com os nossos colaboradores e com os nossos parceiros do nosso grupo. Excelente. Doutora, e quais são os principais temas de interesses para os seus estudantes? Bom, os nossos estudantes que trabalham conosco, no nosso grupo, eles são extremamente estudiosos e curiosos. Então, os temas, eles são os mais variados possíveis, né? Às vezes, a gente precisa frear um pouco para a gente dar conta de acompanhar o ritmo aqui, né? Mas eles, principalmente essa área de propagação, né? A propagação vegetativa, porque eles sabem que é através desta área de propagação que a gente vai conseguir alavancar as nossas pesquisas, em especial com as fruteiras nativas, né? Porque as fruteiras que são comercialmente aí comercializadas, uma grande parte do sistema de produção já estão sendo trabalhadas. Claro que tem muita coisa para se fazer, ou quase tudo para se fazer em nossa região, mas as fruteiras nativas a gente precisa dar um enfoque maior, principalmente para a parte da propagação assexual. Excelente. E como a pesquisa pode ser aplicada na prática, doutora? Bom, essa questão ela é importantíssima, né? Agradeço a vocês por essa pergunta, porque é através de uma oportunidade como esta que vocês estão nos dando, né? Nós estamos tendo a oportunidade de divulgar nosso trabalho e divulgar nossas pesquisas, nem que seja de forma superficial, aqui em um grande canal de comunicação, como é o canal de vocês. Nós estamos falando rapidamente sobre o que já fizemos. Como estamos em um grande canal de comunicação, nós temos certeza que vários fruticultores ou interessados na temática estão ouvindo ou vai ouvir isso pelas redes sociais de vocês.
E isso pode utilizar a nossa troca de saberes aqui na prática, né? Então, na prática, essa pesquisa, o que nós falamos aqui, isso é imensurável, né? A sua aplicação. Nós podemos ter vários contatos, isso pode ajudar a despertar vários outros produtores, né? Que produz, que está na área ali de outras vertentes da agronomia, né? Outras áreas do agronegócio, mas nada impede ele a pegar uma pequena área e começar a produzir também frutas, né? Como está acontecendo na região de Cristalina. Vários produtores de grãos produzindo também frutas. Por que não? Né? Um setor a mais de produção, um setor a mais de investimento e uma forma a mais de entrar rendas na propriedade deles, né? Então, é uma forma de aplicar a pesquisa na prática, que eu diria, é uma forma, um meio de comunicação, né? Uma oportunidade dessas que vocês estão nos permitindo aqui ao Grupo de Fruticultura UFJ, que eu agradeço mais uma vez. Doutora, para quem está iniciando na fruticultura, quais são as orientações? Bom, mais uma vez, eu gostaria de enfatizar, procure assistência técnica especializada em fruticultura, né? Conheça o mercado que será destinado à sua produção, né? Porque o produtor de soja, ele não planta soja porque ele acha os grãos bonitos, ele não planta soja porque ele acha que os grãos são dourados, que é muito bonito, ele planta soja para ele ganhar dinheiro, né? Então, nós plantamos frutas, o fruticultor, ele planta frutas para ele também ganhar dinheiro, né? Então, o planejamento de um pomar envolve desde a escolha das variedades, como quantidade de árvores frutíferas por hectare, levando em consideração desde os fatores técnicos, como o tipo de solo e clima, até hábitos dos consumidores e aproveitamento, diversificando as frutas, né? Então, nós precisamos conhecer qual que é o hábito do nosso consumidor, né? Por exemplo, nós vamos plantar maçã verde, mas será que o meu mercado de Rio Verde consome maçã verde? Eu vou plantar maçã verde porque eu acho uma fruta bonita? Não, eu tenho que optar por um fruto que ele vai ser comercializado, que eu vou ter comércio para ele e que eu tenha assistência técnica especializada, né? Se aquele clima é favorável, né? Se eu vou ter produção, qual que é a época de produção, qual que é a janela de mercado, qual que é a época que eu vou conseguir alcançar os maiores preços, tá? Então, é assim que nós vamos iniciar a produção de frutas em uma determinada região. Excelente, doutora. E qual é o futuro da fruticultura no Centro-Oeste? Excelente. Então, o estado de Goiás, ele tem grande potencial para se tornar um polo de destaque na fruticultura nacional, visto o seu clima e as condições naturais. Então, está em implantação as culturas de maracujá, manga e pitaia, com investimento de 9,3 milhões, né? A área tem capacidade de produção estimada de mais de 4 mil toneladas de maracujá e 6 mil toneladas de manga por ano. Isso em Flores de Goiás, Formosa e São João da Aliança. 300 hectares abastecidos pelas barragens do Rio Paraná e Ribeirão da Porteira, né, um investimento do governo estadual. Em implantação, já em colheita, né, 25 hectares de goiaba Cortibel em Jaraguá, com dupla finalidade, pessoal, isso é importante, por isso que eu falei conhecer o mercado. O que significa uma fruta de dupla finalidade? Ela pode ser comercializada para consumo in natura, ou seja, direto para o consumidor ou para a indústria. Isso é extremamente importante, né? Vamos falar um pouquinho com vocês aqui sobre a vinícola Pirineus Vinhos e Vinhedos. Eles têm rótulos Vinhos Bandeiras e Intrépida, que está lá em Cocalzinho de Goiás.
Este vinho foi premiado com o título de melhor vinho, tinto pelo Anuário de Vinhos Brasileiros, de Instituto Brasileiro de Vinho de 2012, né? Quem é que tinha essa informação? Que Goiás está produzindo os melhores vinhos pelo Anuário de Vinhos Brasileiros, do Instituto Brasileiro de Vinhos, e acabou de ganhar agora, segunda-feira, teve degustação desse vinho da bandeira Intrépido, né, para os amantes de vinho, com degustação lá na Asa Norte, em Brasília, na segunda-feira agora, pelo esse rótulo Intrépido, né? Então, só para acessar esse evento, o valor era de R$200, né? Então, para vocês verem como que está a passos largos a fruticultura do nosso estado, né? Então, vale a pena, pessoal, vale a pena investir. Uma outra questão, eu vou falar rapidamente, porque eu acho que meu tempo está estourando. Nós temos a maçã cultivar Eva. Que maçã que é essa? Ela está em testes na região de Cristalina. É uma variedade precoce, né? Ou seja, toda vez que a gente falar de precocidade, de frutos temperados, a gente tem que produzir antes da região sul do Brasil, né? Sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não precisa de frio para desenvolver em climas quentes, né? Já está em testes pelos produtores de Cristalina. Não necessariamente fruticultores, produtores de grãos, que tiraram uma pequena área para começar a testar frutas, né? Então, é um fruto muito doce e crocante. Mais uma vez, precisamos conhecer a preferência do nosso público. É o que nós brasileiros gostamos. Fruto doce e crocante, maçã, né? Faz aquele barulhinho na hora que levamos na boca. Ciclo produtivo, pessoal, de 110 a 120 dias de floração, né? Da floração à colheita. A vantagem, o tempo de colheita, né? Floresce mais cedo, ou seja, no mês de novembro, e a colheita 2 meses antes da maçã gala, ou seja, precisa entrar no mercado antes da maçã gala, que é produzida no sul do Brasil. Então tem preço diferenciado. Por quê? Porque entra 1 mês antes da maçã do Rio Grande do Sul. Antes disso, nós estamos consumindo a maçã importada, ou seja, com preço mais alto. Então o produtor ele consegue ganhar em cima disso aí. A produtividade da maçã Eva, ela é de 25 a 28 toneladas por ano. Mas em solo goiano, nós já temos dado de produtividade de 60 toneladas por hectare ano, né? Então, é muito expressivo, né? Então, o futuro é muito promissor. Outra questão, pessoal, que é muito interessante, né? Nós temos aí a maçã Turma da Mônica. Quem já viu? Todos nós, né? Quem vai no supermercado. O que é a maçã Turma da Mônica? É a maçã que não passa na classificação. Ou seja, é a maçã que não está na gôndola do supermercado. Ela está empacotada com o desenho da Turma da Mônica. Então, os pais chegam no supermercado e o filho quer a maçã só se for Turma da Mônica. Mas é a maçã que não passou na classificação. O tamanho mínimo, né? Ela não alcança o tamanho, todavia é embalada como mini maçã e tem um preço maior do que a que teve classificação. Então, esse é o nosso futuro, né? É um dos itens aí. E falando em futuro, para fechar, aí nós poderíamos falar horas e horas aqui, né? De acordo com os dados, né, de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do nosso estado, aí, a SEAPA, né, a projeção para a laranja é de 203,6 milhões, um crescimento de 28,6% em relação à safra anterior no nosso estado. O maior crescimento, o segundo maior crescimento vai ser para a banana, com projeção de 401,4 milhões, um aumento de 15,1% em relação ao ano passado. No total, a fruticultura goiana deve somar quase 70 bilhões de reais em comercialização. Então, é um futuro que, na minha visão, é promissor, né? Eu não sei se eu sou uma grande entusiasta aí da fruticultura, mas nós estamos caminhando para esse futuro aí, tá bom?
Perfeito, doutora. Quero agradecer a sua participação com a gente aqui no Boa Tarde Produtor, uma verdadeira aula sobre a fruticultura no nosso centro-oeste brasileiro, desafios e oportunidades, pesquisa e muito mais. Realmente foi uma entrevista muito recheada e vale a pena você que chegou agora aqui no Boa Tarde Produtor. Chegamos ao final do nosso Boa Tarde Produtor. Ao senhor e à senhora, obrigado pela audiência. Espero aqui na próxima edição, sempre no ritmo do campo, com os principais assuntos que interessam ao setor. Continue com a gente, porque às 18 horas tem Júlio Caparelli e Rogério Cabral, convidados especiais para te manter sempre muito bem informado aqui na Rio Verde FM. Que você tenha um dia de boas notícias e bons negócios. Até a próxima!